pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Caixa de Autores. Se você perdeu algum vídeo, clica aqui no iCard que vai cair uma playlist com quase 100 livros. Isso mesmo, já estamos quase conseguindo chegar na hashtag 100 livros lidos. Bom, mas hoje nós vamos ler A Maravilhosa Roupa do Rei, da Sônia Junqueira. Vamos para a história? A Maravilhosa Roupa do Rei, Sônia Junqueira. Contam que antigamente, no tempo em que Lagartixa usava brinco, vivia num reino distante um rei muito vaidoso. Além de vaidoso, era cruel, vivia no luxo e no conforto, morava num palácio maravilhoso e tinha inúmeros servidores, enquanto seus súditos ficavam mais e mais pobres com o passar do tempo. Trabalhavam muito, mas seu dinheiro valia cada vez menos. Os preços e os impostos que eram obrigados a pagar aumentavam sempre, e quase todo dia o rei inventava um novo imposto. O dinheiro que o povo pagava, em vez de se transformar em benefícios e melhorias para o reino e seus habitantes, era para o bolso do rei e de seus auxiliares. E isso sem contar as manobras que muitos desses auxiliares praticavam às escondidas, roubando muitas vezes mais do que o próprio rei. Além de toda essa corrupção, o povo ainda tinha de aguentar a vaidade do monarca. Grande parte do dinheiro que ele roubava, aliás, era usada para alimentar essa vaidade. Era um não acabar mais de roupas novas, caras, uma para cada ocasião, roupa nova para passear de manhã, outra para a tarde, outra para a noite, roupa nova para passar em revista as forças armadas do reino, roupa nova para ir ao teatro, para almoçar, para jantar, sapatos e mais sapatos, chapéus, acessórios e carruagens, muitas carruagens, nacionais e importadas, sempre os últimos modelos. Tinha mais, o rei gostava de se exibir e ser elogiado, vivia desfilando pelas ruas e nos lugares públicos, de preferência onde houvesse muita gente, gostava de ser aplaudido, mimado, admirado. À sua passagem, o povo tinha de soltar as e os o tempo todo e bater palmas e fazer reverências. Ai de quem não cumprisse a vontade do governante, conforme o caso, a pessoa era presa, muitas vezes até torturada na prisão. Os habitantes do reino eram todos muito infelizes, quer dizer, a maioria era muito infeliz. Uns poucos estavam até satisfeitos, pois conseguiam tirar proveito da situação, mas não tinham muito o que fazer. Coube-nos a desgraça de viver neste reino, dizia um sapateiro numa dessas ocasiões. É verdade, amigo, se vivêssemos numa democracia, poderíamos votar, eleger nossos governantes, retrucou o ferreiro. Será? Duvidou o outro. Será que saberíamos fazer isso? Não sei, não. Pois claro, então o amigo acha que o nosso povo seria inconsequente a ponto de votar sem pensar, elegendo governantes que agissem contra ele próprio? Impossível. Bom, era esse mais ou menos o estado de espírito dos habitantes do reino quando se deram os acontecimentos que agora passo a narrar. Por enquanto, leitor, eu estava apenas introduzindo o assunto, apresentando a você de maneira bem rápida o rei e seus domínios. Um dia, atraídos pela fama da vaidade do rei, chegaram ao reino dois velhos decididos a tirar proveito da situação. Apresentaram-se como tecelões que haviam corrido o mundo tecendo e criando vestuários para reis e rainhas, imperadores e grão-duques, para todas as pessoas inteligentes e de bom gosto que de sua parte tivessem tido notícia. Não demorou muito e sua fama chegou aos ouvidos do rei, que logo mandou convidá-los ao palácio. É verdade, majestade, nascemos com um dom que transformamos em arte. Somos capazes de tecer o pano mais maravilhoso do mundo, além de as cores e as estampas serem extraordinariamente belas. O tecido é invisível para qualquer um que tenha inteligência curta ou que seja incompetente, incapaz de realizar bem o seu trabalho.
O rei ficou deslumbrado. Que maravilha, pensou. É um tecido de extraordinário valor. Com ele poderei medir a inteligência de todos que me rodeiam, conhecer os homens incapazes do meu governo. E o que é mais importante, terei uma roupa nova, indescritivelmente bela. Senhores, esse pano me é indispensável. Quero que me façam o traje mais bonito, mais perfeito, mais deslumbrante de todos os que já fizeram até hoje. Peçam o que quiserem e mãos à obra. Os falsos tecelões não perderam a oportunidade e fizeram uma série de exigências, todas cumpridas pelo rei, que se armassem 2 teares com material de primeira num salão amplo e confortável do palácio. Que lhes fossem fornecidos constantemente rolos de seda fina de cores variadas, bobinas de fios de ouro e de prata de diferentes espessuras, tintas de todas as cores do mundo, que a cozinha do palácio lhes mandasse por dia 5 refeições com comidas finas e saborosas, regadas pelos mais deliciosos vinhos e licores, que o rei lhes entregasse a título de adiantamento 2.000 moedas de ouro. Para o rei, tudo isso era pouco perto do que teria em troca. Restava-lhe agora controlar sua ansiedade e aguardar o término dos trabalhos, quando teria, enfim, a maravilha à sua disposição. Os 2 tecelões iniciaram imediatamente a tarefa, e não se pode dizer que trabalhassem pouco. Pelo contrário, o dia inteiro, desde bem cedinho e parte da noite, eram dedicados à tecelagem. Quem quer que passasse pelo salão que ocupava podia ver seus vultos atrás das cortinas finas, cada um no seu tear, movimentando e movimentando-se com os gestos característicos do ato de tecer. Todos os dias, quando iam entregar os rolos de seda, as caixas de tintas, os fios de ouro e prata, os serviçais do rei encontravam vazias prateleiras que serviam de depósito, sinal de que o estoque do dia anterior já tinha sido usado nos teares. Algum tempo após o início da tecelagem, o rei quis saber em que ponto se encontravam os 2 artistas. No entanto, não ficava bem a um monarca mostrar ansiedade, nem ir ele próprio atrás de informações. Mandou, por isso, seu ministro mais antigo, homem de sua confiança, braço direito na gestão do reino. O velho ministro, ao entrar no salão e ver que os 2 homens teciam com habilidade, sem que, no entanto, conseguissem enxergar um só fio de seda, teve uma vertigem. Santo Deus, pensou arregalando os olhos, nada vejo, nada. Porém, para não ser chamado de pouco inteligente e incompetente, nada disse. Apreciou com fartos elogios o tecido que os 2 homens, braços erguidos como se segurassem alguma coisa, lhe mostravam, ressaltando a beleza das cores e dos desenhos. Preocupado com sua situação, o ministro voltou aos aposentos do rei e lhe deu notícia do adiantado do trabalho, da beleza do pano, da perícia dos tecelões. A esta altura, leitor, é importante que você saiba do destino dado pelos velhacos ao estoque de matéria-prima que o rei diariamente lhes fornecia. Todas as noites, bem tarde, enchiam com elas uns escuros sacos de estopa que carregavam, saindo do palácio por uma pequena porta dos fundos até uma caverna bem oculta por pedras e vegetação, e que agora parecia uma caverna de Ali Babá, tal a riqueza do tesouro que nela se depositava. Algum tempo depois, o rei mandou outro de seus auxiliares saber a quantas andava o trabalho, e a história se repetiu. Sem querer confessar sua falta de inteligência e competência, ele voltou cheio de elogios para a beleza do tecido. O mesmo aconteceu com todos os que foram apreciar a obra de arte. Do mais humilde serviçal ao mais nobre membro do reino, ninguém ousou confessar que nada tinha visto. Continuando sua farsa, os 2 velhacos solicitaram finalmente que o rei fosse ao salão aprovar o tecido, antes de iniciarem a confecção de um traje deslumbrante. Excitado, o rei se dirigiu ao salão acompanhado de uma comitiva da qual faziam parte os 2 auxiliares que o informaram sobre o tecido. Erguendo os braços como se sustentassem metros e metros de pano, os 2 velhacos apresentaram sua obra.
Não é magnífico? As cores e as estampas são dignas de vossa majestade. O rei, estupefado, sentiu o sangue fugir-lhe. Como? Não vejo nada, o que é isso? Serei eu um imbecil, incapaz de governar? Não poderia acontecer maior desgraça. Sem, no entanto, perder a majestade, o rei respirou fundo, abriu um sorriso e exclamou: é magnífico, senhores, obra de verdadeiros artistas. E sorriu de novo, feliz, demonstrando enorme satisfação. Imediatamente os membros da corte fizeram eco às suas palavras. É magnífico, deslumbrante e digno de Vossa Majestade, admirável. Vossa Majestade precisa usar seu novo traje na próxima procissão do reino. Não é possível que todos, menos eu, vejam o tecido. Não é justo, pensava o rei aflito, mas seja como for, não posso dar na vista. E se, como dizem, assim é, se lhe parece, melhor eu manter a pose. Feliz, o monarca aprovou a sugestão e aproveitou o momento para condecorar os 2 tecelões que receberam cada um o título de fidalgo tecelão do reino de Y. Iniciada a confecção do traje, os 2 tratantes não pararam 1 minuto de trabalhar, quase sempre observados por pessoas que conseguiam enxergar apenas seus gestos e as agulhas que com linha invisível costuravam a roupa que apenas os seres privilegiados com rara inteligência e competência tinham o dom de ver. Pronto o traje, os fidalgos tecelões, carregando-o solenemente, dirigiram-se para os aposentos do rei. Faltava meia hora para o início da procissão. Majestade, eis o manto, eis a casaca, eis as calças. O tecido é leve como uma teia de aranha e não há o menor perigo de que ele vos pese sobre o corpo. Esta é, aliás, a maior virtude deste pano. Pediram ao rei que se despisse e o vestiram com o mágico traje, ajeitando uma costura aqui, uma dobra ali. É maravilhoso, que cores, que desenhos, que corte elegante, como lhe assenta bem, majestade, diziam os camareiros do rei. Este, sem nada a ver, a não ser as botas que calçava, sorria, feliz e orgulhoso. Logo, o grão-mestre de cerimônias entrou no aposento e, fingindo ignorar o que via, anunciou, majestade, é chegada a hora do início da procissão. Estou pronto e creio que não estou nada mal mesmo, respondeu o rei, fingindo também ignorar o que o espelho lhe contava. Os 2 impostores aproveitaram para se despedir. Infelizmente, não poderiam assistir à procissão, pois o monarca do reino de H os esperava para lhe criarem um traje. Receberam os agradecimentos do rei, as felicitações da corte, as 2.000 moedas de ouro restantes e partiram rumo ao resto do mundo, com uma paradinha prevista numa certa caverna. Solenemente, o rei começou a caminhar. Sabia ser aquela uma ocasião especial, pois todo o povo do reino e muitos visitantes também estariam nas ruas, curiosos de vê-lo em seu magnífico traje novo. Descendo as escadarias do palácio, depois caminhando pelas ruas, destacado entre todos os que compunham o cortejo, não se cansava de ouvir: como está bem o rei! Que traje maravilhoso, que cores, que estampas, que corte, como lhe cai bem a roupa dos fidalgos tecelões. Ah, oh! De repente, uma voz clara e limpa, a voz de uma criança, se destacou das outras e aos ouvidos do governante ecoou como um trovão. Gente, o rei está pelado! Na mesma hora começou o silêncio, um silêncio que foi se expandindo como círculos na superfície de um lago onde se jogou uma pedra. Primeiro ali, perto do rei e da criança, depois cada vez mais longe, até atingir toda a procissão, a banda que tocava a música sacra, a multidão que assistia a todos. Em seguida veio a onda de murmúrios, que foram crescendo, se espalhando, no princípio ininteligíveis, mas logo nítidos. Tem uma criança dizendo que o rei está nu. Como o rei... É mesmo, o rei está nu, o rei está nu. A onda se alastrou, cresceu para em seguida ir diminuindo até cessar. No centro do acontecimento, o rei, mas então era verdade, e como era muito inteligente, eu não teria conseguido poder, percebeu tudo e tomou uma atitude.
Orgulhoso, peito estufado e nariz empinado, continuou o cortejo, caminhando solenemente como se nada tivesse acontecido. Por um segundo a multidão parou de respirar, estupefata. Logo os pajens, que carregavam a cauda do manto do rei, retomaram sua função, erguendo nos braços o tecido invisível e seguindo o governante. As exclamações de admiração voltaram a ecoar entre a multidão. Era maravilhosa a roupa do rei. No entanto, leitor, contam que espalhadas na multidão, aqui e ali, cabeças se voltavam para a criança que revelara a verdade como uma expressão de admiração e curiosidade. Foi então, parece que as coisas começaram a mudar naquele reino. Reconto livre de A Roupa Nova do Grão-Duque, em Histórias do Arco da Velha, Viriato Padilha, São Paulo. Livraria Quaresma, 1959. Biblioteca Infantil da Livraria Quaresma. Fim. E então, gostaram da história? Até a próxima com mais uma historinha!